Construir para vender é a etapa mais rentável do mercado imobiliário, e o próprio mercado imobiliário foi responsável por formar mais de 90% dos milionários do mundo. Logo, se você ainda não está construindo para vender, você está deixando para trás a oportunidade de criar, proteger e acumular o seu patrimônio no mercado mais sólido que existe. E isso acontece principalmente porque existem 5 barreiras que te impedem de construir para vender, e que me impediram também, mas nesse vídeo aqui você vai aprender quais são essas 5 barreiras e como superar cada uma delas. Por isso já curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você aprende a construir seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário, começando do absoluto zero. E é importante deixar claro desde já que, apesar de ser extremamente rentável e seguro, construir para vender não é para qualquer um, porque existem barreiras que paralisam a maioria das pessoas. Inclusive eu demorei um monte para conseguir superar cada uma delas, e a quinta barreira eu ainda sofro até hoje para superar. Mas se você seguir as dicas que eu vou te dar aqui nesse vídeo, logo logo você está viabilizando o seu primeiro empreendimento. Primeira barreira, e talvez a maior delas, é as pessoas acreditarem que elas precisam ter muito dinheiro para começar a construir para vender. A maior parte dos meus alunos achava que esse era o problema antes de ingressar para a comunidade. E é uma barreira legítima quando a pessoa está começando e ainda não conhece as diversas maneiras de captar recursos para construir para vender. Mas também esconde uma mentalidade de escassez, porque dinheiro não se ganha, dinheiro se cria. Se você não tem dinheiro, você deve buscar com quem tenha. Porque imagina só, a pessoa não tem dinheiro, ela quer ganhar dinheiro. E o princípio disso é que se você não tem dinheiro, você tem que buscar com quem tenha. Foi exatamente assim que eu fiz para viabilizar desde a minha primeira casa, e que eu utilizo essa mesma estratégia hoje para escalar na incorporação imobiliária, para fazer empreendimentos maiores do que eu teria condições pessoalmente de aportar recursos para construir para vender, entendeu? E aí você pode conseguir recursos via banco, via investidores, amigos, parentes, não importa da maneira que for. O que importa é você conseguir esses recursos para viabilizar o seu primeiro empreendimento, porque mesmo que você tenha que dar 40, 50, 60% de lucro para um parceiro seu, para o seu tio, não interessa, porque o que você vai ganhar em termos de conhecimento vão de longe valer muito mais a pena, compensar muito mais do que a própria grana que você vai ganhar construindo essa primeira casa para vender. Então tá tudo bem dividir o lucro ou mesmo dar uma maior fatia para um parceiro investidor, desde que você saia da inércia, que você quebre o teto de vidro e viabilize o seu primeiro empreendimento. Porque com investidores você não precisa tirar nenhum centavo do bolso. Eu mesmo comecei assim. Na época minha namorada, hoje minha esposa, me emprestou 5 mil reais, foi um adiantamento de uma participação nesse empreendimento que ela investiu também, assim como várias outras pessoas, e eu dei de entrada no terreno, e aí depois fui captando o recurso de investidores, construí a casa, vendi e dividimos o lucro. Agora, supondo que você tem um dinheiro guardado, que você tem uma comprovação de renda, por exemplo, você tem 200 mil reais guardados e tem uma comprovação de renda boa, você consegue financiar outros 800 mil, fazer uma casa de 1 milhão de reais entre terreno e construção, e vender ela por 1,5 milhão, 1,6 milhão, até 1,7 milhão, tendo um lucro, um retorno aproximadamente de 150% sobre os 200 mil que saiu do seu bolso. Por isso você não precisa ter um grande volume de dinheiro para você construir uma casa, né? Com 200 mil reais você está construindo uma casa de 1,6 milhão. Basta você entender como a forma de alavancagem segura no mercado imobiliário pode proporcionar recursos baratos para você construir para vender e ter muita rentabilidade sobre ele. A segunda barreira que as pessoas têm é acharem que elas precisam entender de obras. Eu te pergunto, você precisa saber assentar um tijolo? Não. Você precisa aprender a contratar um pedreiro que saiba assentar um tijolo. Você precisa saber pintar a casa? Não. Você precisa contratar um bom pintor que saiba pintar a casa como ninguém. Usando essa mesma lógica, indo para um nível acima, você precisa entender de obras? Não, você precisa contratar quem entenda de obras. Esse é o segredo da coisa. Não quer dizer que você vai contratar essa pessoa e vai delegar ou delargar essa obra e não vai mais lá vistoriar, não vai ver como que tá, não vai fazer um acompanhamento, não vai fiscalizar, não é nada disso. Mas você não precisa entender os meandros de como funciona uma obra para que você possa construir para vender, porque construir para vender não se trata de obras, se trata de negócios. Se trata de encontrar um bom produto, encontrar um bom terreno, fazer um bom projeto, contratar as pessoas certas, vender para uma família e repetir o ciclo depois com o retorno financeiro que você teve. E com isso, já que você não entende de obras, que foi assim como eu comecei também, você vai contratar quem entende, que no caso é uma empreiteira de mão de obras com experiência aí no seu bairro, no condomínio, na região, que já fez outras casas, já fez outros empreendimentos e que vai prestar o serviço de construção para você. Você compra os materiais e essa empresa, esse profissional, esse mestre de obra, o seu João, traz lá o tio dele, traz o primo, traz mais alguém da família, porque sim, grande parte da mão de obra
de imóveis unifamiliares é informal ainda. Você poderia contratar uma empreiteira já com registro, todo mundo registrado. E esse é o ideal, é o que eu faço, mas eu sei que a realidade de grande parte do país não é assim. Embora grande parte dos casos contratar o seu João com a família dele é a melhor alternativa, porque essa pessoa vai cuidar com muito zelo da sua obra, porque ela vai se dedicar 100% nela. Então, além de contratar uma empresa, uma empreiteira qualificada, ou mesmo se na sua região não tem um prestador de serviço com CNPJ aberto e tudo mais, você vai contratar uma equipe terceirizada, que ela vai te cobrar um valor para entregar esse empreendimento pronto nas suas mãos. E além disso, você vai contratar um profissional da engenharia ou da arquitetura para fazer o acompanhamento técnico e a supervisão se a qualidade do empreendimento está sendo executado conforme você quer. Essa é a equipe básica necessária que você precisa para construir para vender, mesmo se você não entender nada de obras, e superar mais essa barreira que a maior parte das pessoas tem ao construir para vender. Terceira barreira, eu acho muito engraçada essa, que as pessoas dizem que não é o momento. E sim, não é o melhor momento agora, porque o melhor momento já foi. Era ontem, era ano passado, ano retrasado. O segundo melhor momento é hoje. Agora, o pior momento é você deixar para amanhã. Isso se chama procrastinação. É você ficar encontrando algum motivo para empurrar com a barriga esse teu desejo, esse teu sonho de construir para vender, de construir teu patrimônio no mercado imobiliário, por qualquer motivo externo que você encontre como desculpa. Ah, é taxa de juros alta, antes eram as eleições há poucos meses atrás, agora, antes era o aumento dos custos da construção, aí aumentou o custo do terreno, aí já não era mais viável, aí antes veio a pandemia, depois era a Copa do Mundo. Sempre vai ter uma desculpa para jogar esse projeto de construir para vender para frente. Detalhe, daqui a pouco chega teus cabelos brancos, ou nem cabelo, mas vai ter, e você ainda não tirou esse sonho do papel. E quando você encontrar o momento ideal para você começar a construir para vender, determinada temperatura e pressão, vai estar todo mundo de olho no mercado imobiliário e definitivamente você perdeu o time. Porque o segredo nesse mercado, como qualquer outro mercado onde você vai empreender, é consistência ao longo dos anos. Você faz no momento em que você conseguir fazer, a partir de agora, desse momento, e continue. Ano após ano, consistentemente, melhorando, evoluindo, aperfeiçoando sua estratégia de investimento, de empreendimentos. Porque é isso que vai fazer você ganhar o jogo no final das contas. Consistência. Não é encontrar o timing certo para começar, porque esse timing definitivamente não existe, e se existe, você só vai saber dele anos depois. Então comece agora, mesmo se nesse primeiro empreendimento não for o melhor timing para você, você saiba que do chão não passa. Você não vai ter prejuízo se você fizer o feijão com arroz bem feito nesse primeiro empreendimento. Você vai ter lucro desde o primeiro empreendimento. Em algum momento futuro, vai vir aquela onda perfeita e você vai surfar a próxima onda do mercado imobiliário, porque aí você já está preparado, você já está em campo, você já está surfando, você já sabe pegar onda. E aí você vai conseguir ganhar dinheiro. Se você esperar a melhor onda para você surfar, o melhor momento do mercado imobiliário, sem nunca ter entrado no mar antes, você não vai ter lucro. Você não vai ter o melhor resultado que você poderia ter, porque você simplesmente não conhece as regras, os meandros do negócio. Então comece a partir de agora e pare de procrastinar. E antes de ir para a quarta barreira, me diz uma coisa, qual que é a maior barreira que você sente ao construir para vender ou ao pensar em construir para vender? O que te deixa paralisado? Deixa aqui nos comentários que eu quero te ajudar a vencer essa barreira de uma vez por todas. Comenta aqui. A quarta barreira é o medo de não dar conta, seja por falta de tempo ou por achar que é muito complexo a construção de imóveis para venda. E pode ser muita coisa mesmo, pode ser complexo. Se você quiser colocar tudo por debaixo das suas asas, aí centralizar todas as tomadas de decisões. E o segredo está em você manter sob a sua responsabilidade somente o que realmente faz sentido, o que realmente vai trazer resultado para o seu negócio, que vai trazer lucro, e delegar ou terceirizar todo o restante. Por exemplo, que eu comentei antes, a construção do imóvel propriamente dita, tocar a obra o dia a dia, é a atividade que mais dá trabalho e menos dá retorno. Portanto, terceirize. Os projetos, quando bem feitos, quando bem executados, quando bem compatibilizados, eles vão diminuir 90% das tomadas de decisões durante a obra. Então faça os projetos de qualidade, contrate bons profissionais, e se os projetos estiverem redondinhos, não vai ter que ficar naquele atrapalho durante a construção, fazendo alterações de projeto. Isso já vai tirar grande parte das demandas do dia a dia a ficar apagando incêndio, porque fez um projeto de qualidade. Por isso, contrate uma boa equipe de projetistas e delegue essa tarefa. E isso vale para grande parte das outras atividades. Por isso, se você tem um negócio próprio em outra área, se você é servidor público, se você é CLT,
Foque somente nas etapas onde realmente precisa que você dê a sua atenção pessoal, que é na escolha do terreno, na análise da demanda, estudo de viabilidade, na definição do projeto, na contratação dessas pessoas, na compra dos materiais, você pode deixar sob a tua jurisdição ou alguém da sua família pode cuidar disso para você. E todo o restante você vai delegar ou vai terceirizar, que com isso vai diminuir e muito as tomadas de decisões sobre a tua alçada. Eu te garanto que o processo vai ficar muito mais leve e você vai dar conta desde o seu primeiro empreendimento se você seguir essa dica, ok? E antes de eu te mostrar a quinta barreira, que também foi um grande desafio para mim, deixa eu te falar uma coisa. Eu fundei uma comunidade com mais de 3.500 incorporadores ao redor do país, inclusive fora do país, que estão construindo imóveis para vender, mesmo com poucos recursos, mesmo sem tempo, mesmo sem experiência, qualquer lugar do país, de qualquer segmento de padrão, e mesmo sem tempo, mesmo se a pessoa tem uma empresa em qualquer outro ramo, porque sim, você pode conciliar a sua atividade principal com construir para vender também. E lá você aprende a superar todos esses desafios e muitos outros que surgirão ao longo do caminho, que é natural, junto com outros 3.500 membros para você tirar dúvidas, fazer networking, fazer parcerias, conversar com outras pessoas aí da sua região também e ter acesso a mais de 200 horas de conteúdo e todos os cursos completos sobre construir para vender, sobre captar recursos, fazer orçamento, fazer planejamento, estudo de viabilidade, modelos de contrato, enfim, o passo a passo necessário para você construir para vender. Por isso eu vou deixar um link aqui com todos os detalhes da comunidade para que você também seja um membro da maior e melhor comunidade de incorporadores do país. E a quinta barreira é o medo de construir e não vender. De fato, essa é a maior barreira, o maior medo das pessoas. Esse medo é natural, eu mesmo já tive ele e ainda sinto um friozinho na barriga toda vez que eu vou construir um imóvel para vender. O problema está em um medo te paralisar, em ele ser tão grande que você não consegue controlar ele e aí você fala, esse negócio não é para mim, eu não vou construir para vender, tô com muito medo. Agora, você sabia que esse medo é um grande aliado seu e meu na construção de imóveis para venda, em qualquer outra coisa na vida também, porque ele faz com que a gente tome decisões ponderadas, ou seja, a gente toma muito cuidado em qual terreno comprar, em qual projeto fazer, em quem trazer para o negócio, quais são os sócios, quais são os prestadores de serviço, em quais lugares você vai prospectar clientes, para quem você vai deixar teu imóvel para venda, como que você vai vender. Tudo isso é feito de forma mais cuidadosa por causa do medo que você sente. Então ele é um aliado seu e não um inimigo. E o medo, assim como o risco, ele diminui na medida em que você se prepara, em que você estuda, afia o seu machado, você entende os meandros do negócio, analisa a região, estuda ela, entende o que vende, o que não vende, quanto tempo leva para vender, qual que é o custo de construção, qual que é o produto ideal para você construir que vai gerar a melhor liquidez, pelo maior valor, no menor tempo. Quanto mais você se prepara, menos receio você vai ter, porque você entende as regras do jogo. Então, para diminuir o medo e essa barreira não ser um problema na sua vida, se prepare, estude, entenda a região e faça todo o dever de casa, o feijãozinho com arroz, desde a análise da demanda, escolha do terreno, desenvolvimento do projeto ideal, que eu tenho certeza que esse medo ele vai ser controlado a ponto de você viabilizar seu empreendimento. E esse medo de construir para vender é tão grande nas pessoas que eu decidi gravar um vídeo só falando sobre isso e como você pode resolver ele de uma vez por todas. Por isso, assista esse vídeo aqui, porque vai valer muito a pena.